Salve, salve, galera, tá começando mais uma edição do Podcast, o seu podcast de motociclismo, uma produção do Motorsport.com Brasil e da Yamaha Race Brasil. E vocês já estão vendo aqui quem vai fazer mais essa edição aqui comigo, Felipe Mota, apresentador da ESPN. Bom dia, Felipe. Tudo bem? Um abraço para você, um abraço a todo mundo que está acompanhando a gente. É isso aí, o nosso mestre Fausto Macieira. Fausto, bom dia e seu brap inicial pra galera. Bom dia, Guilherme Longo, bom dia, Felipe Mota, brap, salve, rapaziada, ligada no podcast, parceria da Yamaha Racing Brasil e do Motorsport Brasil, que traz as novidades do motociclismo no Brasil e no mundo. É isso aí, minha gente, e a gente vai começar hoje falando sobre motos na pista. Tivemos na última semana, no último fim de semana, o Shakedown, que abriu oficialmente a pré-temporada da categoria. Vamos falar também da pré-temporada, fazer essa prévia do que vem aí essa semana, mas vamos falar aqui rapidamente dos resultados. Foram 3 dias de atividades em Sepang, na Malásia. Lembrando que no Shakedown participam pilotos de teste das 5 marcas, os 3 novatos do ano, Ayogura, Songkyak Chantra e Fermin Aldeguer, e Honda e Yamaha puderam colocar seus pilotos titulares no grid. Na sexta-feira tivemos poucos pilotos, Yamaha muito focada no lançamento da moto, a Honda também ia fazer no sábado, só 9 pilotos, Pol Espargaró foi o mais rápido com a KTM e a Ayogura em segundo. No sábado, aí já com o pessoal da Yamaha na pista, tivemos mais pilotos, 14 dessa vez, e foi a Yamaha quem liderou. Alex Rins foi o mais rápido, 1:58.7, e Pol Espargaró com 3 milésimos atrás só com a KTM, bem disputado. Quartararo em terceiro, Ayogura em quarto, e o próprio Quartararo no domingo fechou o Shakedown como o mais rápido, 1:57.7, colocando ainda a Yamaha com 1 e 2, Jack Miller na segunda posição, Alex Espargaró, agora piloto de testes da Honda, em terceiro. Fausto, um Shakedown que não tivemos alguns dos principais nomes do campeonato, né? A Ducati não pode colocar os seus pilotos titulares, KTM, Aprilia, mas algumas coisas interessantes já deu para tirar daqui, né? Muitas coisas interessantes, né? Esse teste para nós brasileiros, ele era de 11 da noite às 7 da manhã, um horário muito desfavorável, ausência praticamente total de informações, a página oficial não divulgou nem resultados de dia nenhum, foi muito frustrante, porque a assinatura custa 200 euros, que é um dinheiro considerável para você não ter informações de um teste, onde as equipes com concessões puderam participar junto com os novatos e os pilotos de teste, e a Yamaha compareceu e a Honda não compareceu, né? No primeiro dia o Dovizioso fez o desenvolvimento, depois o Quartararo, o Rins, o Miller e o Oliveira entraram na pista, e não tivemos pilotos da Honda que fez a sua apresentação no meio dos testes, né? Então, o Mir e o Marini não foram à pista porque tinha apresentação, a meu ver, não deveria ser priorizada em relação ao atraso que eles querem descontar, e tivemos o Songkyak Chantra sozinho no primeiro dia, piloto novato, tomou 6 segundos no primeiro dia, depois melhorou bastante, terminou a cerca de 3 segundos do melhor tempo, e o bacana foi ver as japonesas evoluírem, né? Yamaha em primeiro, Yamaha em segundo, nesse último dia, com o Alex Espargaró em terceiro, e o Ayogura foi a surpresa boa entre os novatos, surpresa boa especialmente para o Jorge Martin e para o Marco Bezzecchi, que vão pilotar essa moto. O Lorenzo Savadori andou com 10 motos, porque esse shakedown, que eu falo como assim, o Felipe falou isso na última, é difícil traduzir, eu traduzo como amaciamento, mas para ver se as motos estão funcionando direito, porque as motos não foram para a pista ainda, né? Então, trato como amaciamento, como pré-teste e, em tempos carnavalescos, de ensaio geral, né? Ensaio geral para quarta-feira, onde os titulares vão estar na pista, mas já tivemos algumas notícias, algumas novidades técnicas e entre os pilotos também. Felipe, o Fausto destacou isso e realmente chama atenção, né? A Honda não colocar os pilotos ali tem a chance, pode adquirir quilometragem, pode testar peça nova. Como é que explica uma situação dessa? Parece que falta alguma coordenação ali, né? O que me chama muito a atenção é isso, porque se você me
fizer qualquer pergunta de tempo, acho legal a Yamaha terminar à frente, mas também acho que isso, assim, lá na frente não significa muita coisa. É um processo, né? E não dá nem para dizer não, mas está adquirindo confiança, porque não é o caso. É o trabalho bem feito ou mal feito, quem sabe agora são as equipes e os pilotos. Assim, se eles saíram de lá felizes ou insatisfeitos com alguma coisa que foi vista, isso não chega para a gente, é o que o Fausto fala, é uma limitação muito grande de informação em qualquer shakedown. Acho que ninguém está lá para isso. Agora, esse é o tipo de coisa que a gente sinaliza, né, que você verifica, são as escolhas, né? Eu não consigo entender de quem está atrás tendo a oportunidade de usar o máximo que tem, não usar o máximo. Isso para mim é mais significativo do que... também não acho que é o que vai determinar os rumos do ano, mas é o que permite a gente sentar aqui e falar, ué, que estranho, né? Por que não fizeram diferente? Ô Fausto, para uma equipe, uma montadora que está tentando se recuperar, está tentando se colocar lá na frente, você ter a chance de botar os seus 4 pilotos, os 4 titulares, ela bota só um deles pela condição de rookie, que é o Sonkiat Chantra. Mas aí você não tem Romir, você não tem Luca Marini e você não tem Johan Zarco. Como é que você vai colocar a evolução da moto nas mãos de um estreante, o Chantra, e nas mãos de um piloto de testes que é bom, mas que acabou de chegar? Pois é, assim, é incompreensível, chega a ser incompreensível, né? Porque se o Chantra foi, o Zarco podia ter ido, porque o lançamento da LCR não foi junto da equipe oficial, ao contrário da Yamaha. É no próximo sábado ainda. Depois. Pois é, então, eles podiam ter ido, né? E o Zarco, teoricamente, é o cara que mais entende da moto, né? Então, fez falta. O Alex Espargaró está em ritmo de corrida, tem um preparo físico excepcional. Talvez uma das explicações é porque é cansativo. O teste é cansativo, a temperatura lá passa dos 50 graus, é abafado, choveu em 2 dos 3 dias, provavelmente vai chover de quarta a sexta-feira também, eventualmente, mas, assim, essa justificativa, não, eles vão ficar cansados. Pô, mas eles têm segunda, terça para descansar, né? Tem 48 horas para descansar. O Fermin Aldeguer deu 121 voltas, né? Piloto de 19 anos, andou bem, mas se esperava que ele andasse bem, porque a Ducati 2024, é uma moto que ganhou 19 de 20 corridas, né? E ele tem os dados dos testes lá do ano passado. Então, eles, ao longo do ano, quem está de 2024, né? Ele e o Franco Morbidelli e o Alex Marques vão ter essa vantagem, especialmente inicial. Mas a ausência da Honda, não aproveitando as concessões que aceitou, né, depois de muito relutar, aceitou as concessões, é incompreensível e não vai ser surpresa para mim se na quarta-feira o tempo do Alex Espargaró for o melhor, o tempo que ele fez ontem será o melhor do dia, nesse primeiro dia, porque ele tem uma grande experiência de pista, tem um preparo físico importante e imprensou ali, foi quem fez a Honda andar, andou em terceiro, e eu acho que o Alex foi a grande contratação da Honda. Sobre o que disse o Fausto, eu acompanho muitos grandes prêmios da Malásia de Fórmula 1, é de fato muito quente e muito úmido. Para você para fazer um comparativo ao brasileiro, é a mesma latitude Malásia, Kuala Lumpur, ali Sepang, na mesma latitude de Belém, de Manaus, assim, não é a mesma, mas estamos falando da mesma faixa do planeta no sentido de calor e umidade. Então é aquela umidade que, se você fica exposto ao ar livre, você sua demais, bicas. Os grandes registros de pilotos de Fórmula 1 perdendo 3, 4 quilos numa corrida, 5 quilos numa corrida como essa. Então, de fato, eu entendo uma certa administração de energia, só acho que eles são muito bem condicionados e daria para fazer. Mas, e ao mesmo tempo, além do que eu falei de umidade, de calor, a questão da chuva. É quase sempre, pancada de chuva ali por volta de 5, 6 da tarde, é quase uma rotina. Então dá até para comparar, pegando o gancho da Supercopa do Brasil, que foi em Belém. Sim. O jogo Flamengo-Botafogo foi muito adiado, né? Foi alterado, postergado por uma chuva absurda, que é essa região do planeta. Estamos falando de uma faixa do planeta muito parecida de Sepang na Malásia para Belém e Manaus, por exemplo. Não, e tem uma outra questão, né? Tem que descansar os pilotos, não sei o quê, não pode cansar eles. Mas
Só que a Chantra vai agora para a pista de novo na pré-temporada, Fermin Aldeguer, a Ogura. Os próprios pilotos de teste continuam também na pré-temporada. Se eles estão ali, por que não podem Johan Zarco? Por que não pode Luca Marini? Por que não Romir? Então, de fato, é um negócio estranho. Toda a tomada desse processo da Honda, desde o início das concessões, tem levantado muitas interrogações nossas aqui dentro do podcast nesse último ano. Mas o Fausto já cantou a bola. Quarta-feira, a gente tem o primeiro dia da pré-temporada e aí, de fato, começa a MotoGP 2025. Até porque tivemos apenas uma Ducati na pista esse fim de semana e era uma Ducati de 2024. Pela primeira vez, quarta-feira, a gente vai ver a Ducati de 2025. Ah, não, o Pirro, né? Ele andou com a de 2025, verdade, desculpa. Mas agora já com os pilotos titulares. Agora com o Pecco Bagnaia, com o Marc Marques. Aí sim. É isso aí que eu queria perguntar, Felipe. Qual a expectativa para essa pré-temporada? Marques Bagnaia, sem dúvida, é a grande história dessa semana. Sem dúvida. Aí temos um jogo. Porque, como disse gostei da tradução do Fausto, né? De shakedown para amaciamento, né? E, inclusive na Fórmula 1, shakedown, às vezes, ele dura 5, 10 voltas. É quase um teste de sistemas. O cara tá vendo ali eletrônica. Até porque é limitado pelo regulamento. Exato, e tudo mais. Agora, pré-temporada... mas se não fosse limitado pelo regulamento, teria outro nome. Não seria um shakedown. Shakedown é uma coisa curta, em tese. É uma coisa muito senão já vira teste. Agora é legal. Agora a gente começa a ver e ter indícios. E o que mais me chama a atenção, às vezes não é nem a questão cronométrica. Não é assim, fulano foi líder, Beltrano foi quarto colocado. Não. É o que falam. Porque por mais que se esconda o jogo, quando algo é muito ruim, a declaração não é mascarada. Ela vem, temos um problema. E quando ela é muito boa, ela sinaliza algo legal. Por exemplo, a Yamaha. Se o Quartararo andar e se sentir bem na moto, ele vai falar, gostei. Então são esses pequenos indícios que trazem para a gente uma perspectiva mais real. Aí nós temos realmente ponto de observação, já vai ver a gente já vai ver a turma por lá com suas novas roupas, com as suas novas motos. E assim, a gente está numa regressiva que vai passar muito rápido. Fevereiro a gente vai piscar, vai estar na primeira etapa do Mundial. Então, o MotoGP começa antes da Fórmula 1, por exemplo, antes de todas as categorias brasileiras, aí pensando no público aqui que acompanha. Então vai ser uma dada largada junto com o Carnaval. Vai ser assim, MotoGP e Fernanda Torres, gente, com o Oscar. É tudo em 24 horas. Carnaval, GP da Tailândia, Fernanda Torres no Oscar. Mas, Fausto, a expectativa agora para essa semana é realmente ter uma primeira noção. A gente não vai conseguir tirar, de fato, os dados, saber a ordem de forças, mas é como o Felipe falou, as impressões a gente consegue tirar já essa semana, né? Pois assim, o grande teste é esse, quarta, quinta e sexta, e, sobretudo, o teste também na Tailândia na semana que vem, 12 e 13. Mas desses pré-testes, desse amaciamento, qual foi a grande notícia? A notícia principal foi que o motor V4, decantado, encantado, não apareceu, né? O Dovizioso vai andar de V4? Não andou. Ninguém andou de V4. O Augusto Fernandes também não andou de V4. E o Paulo Pavésio, né, que é o sucessor do Lin Jarvis, depois de muitas temporadas de bons serviços prestados, se aposentou, ele, o italiano, que entrou no lugar dele, falou, estamos desenvolvendo o motor V4, mas o nosso motor 4 em linha é um motor que ganhou títulos com a Suzuki e conosco, né, e é um motor que nós temos mais experiência, temos algumas vantagens comparativas, e se o V4 mostrar confiabilidade e velocidade, ele vai entrar como convidado wildcard nesses 6 convites que eles têm com o Augusto Fernandes, que também andou de 4 em linha. Ninguém andou de V4, ninguém andará de V4 de quarta a sexta-feira, ninguém andará de V4 na Tailândia, e esse V4 deve surgir, se surgir para 2025, no segundo semestre, como uma experiência pilotado pelo Augusto Fernandes. Então, essa foi a grande notícia. Essa e o desempenho do Ayogura, né? Porque se esperava que o Aldeguer andasse bem e fosse o melhor novato, mas não foi o Aldeguer, foi o Ogura, né? Com uma moto que, teoricamente, é comparável ou inferior à Ducati 2024, que o Aldeguer estava pilotando. Então, o Aldeguer andou bem, andou, mas o Ogura andou melhor que ele, e isso é um alento
para todos os pilotos da Aprilia, especialmente o campeão do mundo reinante, Jorge Martin. O Martin, inclusive, postou no Instagram ontem que ele já estava viajando para a Malásia, né? Eu acho que todo mundo quer ver esse primeiro contato dele com a moto, de fato, na pista. Mas eu quero jogar uma outra história dessa pré-temporada que eu tô muito curioso para ver, que vai ser o primeiro embate de forças da KTM. Brad Binder, Pedro Acosta, Enea Bastianini, Maverick Viñales. Cara, eu tô falando isso desde o ano passado, é uma bomba relógio. E aqui vai ser o primeiro momento que a gente vai ver eles medindo forças, Felipe. O que você acha? Eu acho esse eu gosto da expressão bomba relógio para esse contexto, e eu acho que a gente tem ali na KTM um dos cenários mais curiosos de observação, né? Porque são 4 pilotos capazes, são 4 pilotos rápidos, são 4 pilotos que, em tese, têm como grande... Claro, eles têm mais coisas, a gente não sabe onde estarão Yamaha e Honda, eles não competem só entre eles, mas o valor da briga interna é um valor extrapolado, assim, é um valor importante. Óbvio que o foco principal é o que vai acontecer com o Marques e com o Bagnaia, mas a gente tem pilotos muito rápidos, pilotos com histórico bom de resultados e pilotos com histórico alto de efervescência. Então, e eu também acho que esses caras... Uma vez eu vi uma entrevista de um ator, eu não vou me lembrar quem, mas se referindo ao cara que faz o Bane do Batman, esqueci o nome dele também, depois eu pego aqui no Google, que é um super ator que fez também Peaky Blinders e tal, falando que ele, descrevendo esse ator como um cara difícil no set, porque ele faz xixi em cada curva do set de filmagem. Tipo, é aquele cara que não é muito amigável, o cara ele tem um comportamento meio predador, para dominar um set de filmagem. Sim. E grandes atletas são assim também, né? Assim, uns com personalidade mais difícil, outros nem tanto, mas todos muito competitivos. Então, usando como exemplo esse pee in every corner que o ator falava, né? Entre aspas, desculpa o linguajar, mas mijar em cada canto. Tom Hardy é o nome do ator, grande ator. A gente já vai possivelmente ver se não os 4, já fazendo isso nesse primeiro movimento. Assim, para ver quem vai pegar primeiro calor nessa época do ano, quem vai pegar o primeiro sorvete na geladeira, no freezer, entendeu? Então eu realmente acho um ponto de muita atenção, de muito interesse, porque corrida é isso, né? A gente espera ver quem vai ganhar a corrida, quem vai terminar no pódio, mas às vezes o pau tá cantando ali para ver quem vai ser sexto num contexto como esse. Não que eu acho que as motos da KTM vão andar para ser sexto lugares, mas foi um exemplo ali numérico do que pode acontecer numa prova. E KTM é um dos pontos centrais, na minha opinião, do que vai acontecer em 2025 no sentido de atenção e disputa. Fausto, além da questão toda da treta interna potencial da KTM, tem uma questão envolvendo KTM e a Aprilia, que eu acho interessante a gente ficar de olho nessa pré-temporada, não só agora essa semana na Malásia, mas semana que vem na Tailândia também. A homologação do motor está chegando. Isso eu acho que todo mundo vai ficar de olho, né, para ver como que está a situação e se dá tempo de fazer alguma coisa ainda, né? Pois é, a KTM tem um aspecto que é singular, né? É a única equipe que tem 4 campeões mundiais, né? E além disso, os 4 campeões mundiais pressionados pelas circunstâncias, né? Porque a KTM está em recuperação, uma difícil recuperação, né? Está numa pré-falência, que a gente espera que se reverta, mas está numa pré-falência, e todos querem mostrar serviço, por quê? Porque eles não têm fôlego financeiro para fazer desenvolvimento igual fizeram com o Paul Espargaró, 32 chassis, igual fizeram. Foi esse tipo de exagero que os levou ao buraco onde estão, né? Então, quem se sobressair, né, de cara, digo, Tailândia, Argentina, Estados Unidos, aí, meu amigo, vai ser esse que vai receber. Se tiver alguma condição de trazer evolução, vai ser para esse que está liderando. Então, são 4 pilotos consagrados, todos campeões do mundo, todos querendo fazer como o Felipe falou, cachorro faz isso, né? Vai, mija no arbusto, vai o outro, mija do lado, vai o outro também. Então fica aquela competição. Eu acho que vai ser muito interessante o duelo interno da KTM, mas acho que eles estão um passo atrás, 2 passos atrás da Ducati e 1 passo atrás da Aprilia. E se a gente olhar a Honda que o Espargaró andou ontem, porra, era uma Honda é uma Duke Prilha, né? A Honda do Espargaró, que andou muito bem, então é uma solução. A Yamaha
colocou 2 motos em primeiro e segundo, e o Miller estava em primeiro até o finalzinho. Daí o Quartararo saiu para baixar o tempo do Miller. Ele falou, porra, o cara vai chegar aqui, bicho, nunca pilotou a moto, vai chegar na minha frente. Não vai. Então, todos esses testes, apesar de serem amaciamento, tempos não computados e tal, mas tem um quê de cachorro brigando com cachorro, de querendo marcar lugar, já desde agora, desde sábado, desde sexta, e vai continuar daqui até 28 de fevereiro, quando começa o primeiro treino do GP da Tailândia. Estamos a 25 dias do início da temporada, com testes interessantíssimos nesse meio do caminho. É isso aí, ó. Vamos passar a programação então certinho para vocês. Pré-temporada de Sepang, essa semana, quarta, quinta e sexta. Semana que vem, pré-temporada na Tailândia, no circuito de Chiang, quarta e quinta-feira, dias 12 e 13. E nesse meio tempo a gente tem as pré-temporadas de Moto 2 e Moto 3 lá em Portimão, em Portugal. Então a gente vai ter a Moto 3 em 10 e 11 de fevereiro e 12 e 13 a Moto 2. Teremos então Diogo Moreira na pista, de jogo que a gente vai falar daqui a pouquinho, porque a gente tem que passar rapidamente sobre essa sequência de lançamento de motos que tivemos na última semana. Na quinta-feira, KTM Tech 3, na sexta-feira, Yamaha e Pramac, e no sábado, a Honda. E eu queria atentar a Honda por um momento, né? Se você está assistindo a gente no YouTube, você está vendo a imagem. Se você está ouvindo a gente em áudio, corre lá no Motorsport para ver, porque pela primeira vez depois de 30 anos, a Honda solta uma moto sem o patrocínio da Repsol, sem o branco e laranja da Repsol, agora tendo o patrocínio da Castrol, e uma moto predominantemente vermelha com alguns detalhes em azul. Felipe, depois do fim de uma parceria tão icônica, é estranho ver essa moto, né? Sem dúvida. Eu tô até pegando aqui que a gente conversou. Eu tenho a tendência, sempre que há uma mudança, a estranhar. E muitas vezes, quando a poeira baixa e ela normaliza, eu falo, ficou legal. Recentemente teve, por exemplo, que repaginaram o logo do Atlético Paranaense no futebol. Eu lembro que criticaram muito. Hoje eu olho e falo, cara, eu gosto, né? Então, hábito. Eu acho que as motos da Honda sempre foram muito históricas, com a parceria com a Repsol e agora com a Castrol. Você não tem como olhar a moto e achar feia. É uma moto bonita. É só, na minha opinião, só gera o estranhamento da mudança, da disposição de cores e tudo mais. Mas pela parceria em si, por exemplo, McLaren. Eu olho a McLaren do Senna, acho ela linda. Você vai falar que quando ela virou prateada, ficou feia? Não, ficou um dos carros mais bonitos da história. Mas eu ainda olho o McLaren do Senna e falo, nossa, mas aí tem um componente emocional também. Eu acho que é isso. Eu acho que o estranhamento é o componente emocional de tantas motos históricas que nos trazem memórias. A gente lembra de vitórias e títulos com aquela moto. Então, eu não consigo dizer mais feia ou mais bonita. Eu consigo apenas reforçar que eu olho para o passado e tenho memórias afetivas com as cores antigas, que talvez eu passe a ter um dia com as atuais, embora num curto prazo não pareça ser o caso. E Fausto, eu queria que você falasse também sobre a questão da Honda, né, que tá diferente de ver sem o laranja da Repsol, mas eu queria que você falasse um pouquinho também da moto da Pramac, a primeira moto com a Yamaha. Pois eu gostei dos lançamentos. Do que eu menos gostei foi o da KTM. Achei as motos muito parecidas. É difícil distinguir. A única que dá para distinguir é do Bastianini, que está com o número branco. Eu acho que eles vão ter que resolver isso melhor. E achei tudo muito escuro, esses lançamentos todos muito escuros. Não sei se ele está economizando luz lá na KTM, mas achei as motos muito iguais e difícil de distinguir as dos três com a do Bastianini. A Honda, eu gostei. A gente acostumou a ver a pintura tradicional da Honda, com o patrocinador dos lubrificantes de Repsol, a equipe super vencedora desde a época do Durham, desde das 2 tempos, essa pintura com poucas variações. Achei que ficou mais bonita, né? Achei que ficou com vermelho mais azul. Achei que se tivesse usado a pintura tradicional do HRC, né? Que é aquela 3 cores que o Bradel usa quando testa a moto, a pintura é linda. E o Castrol não encaixou direito ali, né? O Repsol encaixava, porque você podia achar esteticamente ruim a solução, mas o Repsol encaixava bem e eram as cores da empresa. A da Castrol, as cores são verde, né? É difícil. E eles tomaram esse patrocínio do Lúcio Cecchinello, na LCR, que eventualmente usava patrocínio da Castrol, eventualmente a Give, né? Aqueles fabricantes de malas de alforje. E achei
boa, espero ver andando, que foi o que o Quartararo falou. Assim, a moto ficou bonita, mas vamos ver andando. E a Yamaha oficial ficou bem parecida, né? E eu gostei bastante do visual da Pramac Yamaha, né? Com o roxo da Pramac junto com o azul da Yamaha. Achei que ficou uma combinação bonita, achei que ficou até mais bonita do que era quando a equipe era Ducati, e mais. E a moto tá andando bem, né? O Miller fez o segundo tempo e tal, então vai ser bom ver essas novas roupagens em funcionamento, que é realmente quando a gente vai ver se a beleza se traduz em eficiência ou não, né? Fausto, para a gente fechar nossa parte de lançamentos, vamos sair rapidinho da Moto 2, da MotoGP e falar de Moto 2, porque a gente tem que falar de brasileiro. Diogo Moreira revelou a sua moto do ano no último fim de semana também. Como a gente já falou, né, a pré-temporada da Moto 2 é semana que vem em Portimão, mas boas expectativas. Um companheiro de equipe que vai ser casca dura, atual campeão mundial de Super Sport, mais perspectivas de um bom ano para o nosso Diogo. Pô, achei o lançamento da Italtrans muito bacana. Apareceu até um Mr. M, um negócio de mágica, os pilotos saíram de dentro da caixa. Achei bem humorado. O Diogo tá com um corte meio moicano que eu pensei em fazer, mas depois a minha autocrítica me impediu. Mas achei maneiro o corte do Diogo. E o Adrian Huertas, pô, casca grossa, é bicampeão mundial, né? Foi campeão na Super Sport 300, também acho que em 2020, e foi campeão no ano passado na Super Sport, quer dizer, que é a categoria que corresponde à Moto 2. Então ele vem de campeão reinante para uma classe que é o equivalente na MotoGP. Então, para o Diogo, ao mesmo tempo, uma ameaça e um estímulo, né? Porque o primeiro que você tem que dar poeira é o seu companheiro de equipe, o Mark Marques fala isso, né? Com frequência, e vai ser interessante ver esse duelo. Parabéns para a Laura e para o Lívio Supo, que organizaram a equipe. Achei que vai dar samba, e os bons tempos do Ogura só mostram que a Moto 2 tem talento, e tem talento para fornecer para a MotoGP. Espero que o Diogo faça um super ano. Começou de pé direito e mão no fundo. É isso aí, né, Felipe? Uma moto bonita, mas como o Fausto falou, um ano importante para o Diogo, boas perspectivas, mas com grandes desafios por aí, né? Achei uma moto bonita e pra gente boa de identificação, né? Ela é uma moto que marca presença, chama atenção. Um ano determinante para o Diogo Moreira, sem dúvida. Não acho que a carreira dele ou se consagra ou afunda neste ano, mas tem um quê disso, assim, tem um quê de... Se for um ano ruim, fala, ano ruim, talvez não seja o que eu não acho, tá? Só estou cogitando em função desse cenário apresentado. Mas se ele andar bem, é aquela coisa de confirmar certezas. Essa história da MotoGP do Mundial vir ao Brasil, para ele é ótimo. Assim, é algo que motociclistas, pilotos nunca tiveram no Brasil muito o Brasil como mercado para ajudar, e agora tem essa sinalização que, se não é decisiva, é um tie break, né, no sentido de escolhas, e eu acho que eu estou confiante pro ano dele, acho que ele vai ter um bom ano, mas é um ano com uma armadilha importante, né, com armadilhas no caminho dele. É isso aí. Senhores, agora vamos falar um pouquinho de polêmica. Vamos trazer polêmica aqui para o podcast desta segunda-feira, e polêmica vindo na forma de ninguém mais, ninguém menos que Valentino Rossi. O doutor deu uma entrevista essa semana para o Corriere della Sera, um dos principais jornais italianos, e falou um pouco sobre essa relação Marc Marques, Pecco Bagnaia. Aproveitou para dar uma cutucada no desafeto, por assim dizer, e inclusive até falou sobre outros desafetos que ele teve na carreira. Ele deu a seguinte dica para o Bagnaia: há dias em que você tem que vencer e dias que você tem que trazer pontos para casa. Pecco nunca fez isso. Caso contrário, teria até vencido o terceiro título no caso do ano passado. E aí ele falou o seguinte: não caia em armadilhas, jogos mentais, não se deixe condicionar pelo seu companheiro de equipe. Nos duelos, divirta-se e tente o impossível. De fato, ele já está jogando aí essa coisa do... O trabalho que o Marques faz nos bastidores, essa possibilidade dele comprar, né, entre aspas, a equipe pro lado dele. É sempre interessante ver Rossi falando sobre Marques, porque dá para ver que realmente tem muita coisa guardada ali entre eles, né, Felipe? Eu acho que tem. É que, ao mesmo tempo,
para mim fica claro que qualquer vez que o Valentino falar a palavra Marques, não importa o que a gente debata, vai ser sempre na linha do olha, polêmico, porque é o histórico entre eles. Se você parar para pensar, exclui que foi o Rossi que falou isso, como se qualquer pessoa tivesse falado isso. Tá falando de certa forma, não é um clichê, é uma realidade. É aquilo que agora há pouco o Fausto falou, que o companheiro é o primeiro que você tem que ganhar. Cara, essa é uma máxima, né? E quando o Valentino fala isso, parece que ele está interferindo na briga do Banhaia e tudo mais. Essa coisa das armadilhas, dos jogos mentais, tudo bem, a gente pode ter a leitura de que ele está falando que o Marques usa isso no seu repertório com frequência, e vai ser assim, acho o máximo que ele fale, muito melhor ele falar qualquer coisa do que falar, não gostaria de comments. E ele falou, só acho que as aspas não são tão carregadas assim, eu acho que mais o movimento dele falar deixa claro nesse sentido, porque sempre vão perguntar para ele na perspectiva do Banhaia. Então ele sempre vai estar no corner do Banhaia, falando algo do Banhaia sobre uma luta contra o Marques. E isso é o que a gente traça como esse duelo histórico. Só não acho que ele foi mega ultra polêmico. Seria se ele tivesse dito não cair nas armadilhas, não entrar nos jogos mentais, porque sabemos do que o Marques é capaz. Derruba ele, né? Derruba ele! Esse cara esfaqueia a mãe pelas costas, ele é um dos maiores caras, e ele não trouxe tantos adjetivos assim. Mas claro, está muito claro que sempre o discurso vai ser na narrativa corner do Peco, falando para o Peco sobre alguém que ele vai enfrentar. E quando ele está fazendo isso, ele está deixando claro quem ele também está enfrentando, que é o Mark Marques. Mas a declaração em si eu não acho tão pesada, não. Ô Fausto, eu vou trazer a segunda metade da declaração do Rossi, e aí eu queria que você comentasse que ele falou, né, fez comparações com Jorge Lorenzo, com Casey Stoner. Ele falou assim, correr contra outro piloto traz consigo um ódio esportivo muito forte. Mas quando você deixa isso para trás, há respeito por aqueles que compartilharam emoções e tensões com você. É o mesmo com Stoner. Quando vejo Sete Gibernal ou Jorge Lorenzo novamente, sinto prazer. Oponentes que nunca ultrapassaram um certo limite de agressividade. Aí que está. O que dizer dessa fala de Valentino Rossi? 2015 tem 10 anos, né? O Rossi já está em outra. Chegou no pódio lá, ontem lá na Austrália, fez uma festa danada e tal. Eu acho que você fica olhando para trás. E ele falou o óbvio, né? Isso foi óbvio. Não caia das armadilhas do Mark Marques, como eu caí. Ele caiu, né? Assim, eu acho que essa discussão não leva a nada, só leva a antagonismo entre quem é fã do Rossi e quem é fã do Marques, sabe? Acho que o Rossi tem que virar essa parte, tem 10 anos. Você pega a entrevista... Os jornalistas, claro, perguntam, né, Felipe? Pô, e aí, 2015? Aí ele... Mas é o óbvio, né? Assim... É um assunto que puxa manchetes e as pessoas vão sempre perguntar para ele. E o Peco sabe, né? Sabe o que tem que fazer, é suficientemente experiente para enfrentar a rivalidade dentro do boxe. Eu acho que ele tem um temperamento que o vai ajudar nessa batalha, né? Porque ele tem mais sangue frio do que o Mark Marques, né? Mas é uma tarefa dificílima, como foi uma tarefa dificílima para o Rossi. O Rossi foi vice para o Mark Marques várias vezes, né? Então, essa polêmica toda, eu acho que não leva a nada, só gera discussão, só gera, não vou mais falar com você. São coisas igual de futebol, religião, política, que você não consegue chegar a nenhuma conclusão. Eu acho que o Banhaia tem capacidade técnica e raciocínio, inteligência, planejamento para se posicionar de uma forma que leve mais vantagens. E ele aprendeu muito na derrota para o Jorge Martin, isso que o Rossi falou, jogou pontos fora e tal. Acontece, o próprio Rossi aconteceu, né? Então, o Rossi parou de correr em 2021 e o último título foi em 2009, né? Então, acontece com todo mundo. Então, acho que essa discussão é incipiente e atrai um foco negativo para uma trajetória positiva do Rossi, né? E do próprio Marques. O Marques você pode discutir como temperamento, como conduta, mas como piloto foram 2 superastros e um está em atividade e é de uma corrente
completamente diferente da do outro. E eu acho que aí o Rossi pode falar é o seguinte, o Morbidelli, Didi Antônio, vai lá e bota por dentro lá e vê o que vai acontecer. Não sei se isso pode ocorrer, mas a equipe do Rossi está lá também e está cheio de gente querendo ajudar o Bagnaia na equipe VR46. Do que disse o Fausto, duas coisas. Primeiro, concordo com o que ele fala do supera, porque enquanto ele dá esse tipo de declaração, sempre haverá um volume alto de perguntas. Se ele começar sempre a falar, não, nem me interessa por esse assunto, as pessoas naturalmente parariam de falar. Sim. Porque ele tem o interesse também em falar. E do que você pontuou, quando ele fala sobre o Stoner, Pedrosa, óleo, porque eles souberam... Aí sim, aí é onde tem a polêmica de falar, esses aqui eu me matei dentro de um respeito e a gente hoje consegue se olhar. Ele só está falando quem ele omitiu na sentença é quem ele omite, e embora ele tenha omitido na sentença, como vem de uma resposta emparelhando Bagnaia ao Marx, ele está deixando claro que com o Marx a gente não se olha, nós não nos olhamos e sorrimos. Então, aí ele deixa claro como ele coloca em categorias diferentes de respeito e conduta na pista, seja estando ele certo ou não. É isso aí, minha gente, e vamos ficar de olho, né? Tem muita MotoGP ainda essa semana, já nesses próximos dias, mas antes da gente fechar nosso podcast, a gente tem que falar um pouquinho do Fora das Pistas tão amado por Fausto Macieira. É hora de falar de EMA Supercross. Roda a vinheta, fim. É isso aí, minha gente. Quarta etapa da temporada 2025 do AMA Supercross, agora em Glendale. E olha, foi interessante, tivemos bons resultados e a disputa ali na frente tá quente. Chase Sexton venceu pela segunda vez na temporada e está na liderança, 84 pontos, apenas 2 à frente do Ken Roczen da Suzuki, enquanto Eli Tomac e Cooper Webb vêm na sequência com 75 e 74 pontos, os dois pilotos da Yamaha. Fausto, a gente tá vendo uma briga boa aí na 450 SX, hein? Espetacular, né? Especialmente nessas etapas que são Triple Crown, né? Que não tem corridas classificatórias, os treinos te jogam direto para 3 finais de 12 minutos. Então, a estratégia para você correr 12 minutos é muito diferente da estratégia para você correr 20 minutos. Então, se não largar bem, não leva. E mais, se largar bem, não precisa nem vencer, né? Não precisa vencer. O Sexton fez terceiro, segundo, fez 8 pontos perdidos. É um sistema parecido com o Mundial do Supercross e muito parecido com o Motocross das Nações. Então, quem fizer menos pontos, se fizer 1, você vai perder 3 pontos e vai ganhar. E o Sexton fez sequências de terceiro e segundo porque largou bem, e esses resultados deram a ele a vitória. O Webb venceu a primeira corrida, mas foi quinto na segunda, terceiro na corrida principal, marcou 9 pontos, perdeu por 1 ponto. Mas venceu uma, mas no cômputo geral ele perdeu por 1 ponto. E o Roczen, que chegou lá com aquela Suzuki pré-histórica, que é a única que tem kick, né? A única que não tem partida elétrica é a Suzuki, né? E a pergunta é recorrente: por que não põe partida elétrica nessa moto que tem 60 HP, mais 70 HP? Por que vale meio quilo? Mas aí diz a Suzuki que o projeto teria que ser revisto, a carcaça tinha que ser feita, o motor tinha que ser modificado, blá, 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 blá. Não vale a pena, custa 10 milhões de dólares para botar a partida elétrica. Então, o Kenny vai quicar a moto. Aí, muito tempo, andou bem, o Kenny também venceu a segunda corrida, mas não fez um quarto, ficou fora do pódio na primeira, fez um quinto na segunda, e o Tomac que venceu a terceira corrida, mas não largou bem, fez sexto, quarto e primeiro, e acabou fora do pódio. Então, a consistência nesse tipo de corrida é importantíssima, é fundamental, e com isso o Sexton consegue repetir a vitória que ele obteve na etapa de Anaheim 1, na abertura do campeonato, e passa a liderar com o Roczen empurrando lá com a Suzuki velha na segunda colocação, e o Tomac chegando em terceiro, está a 9 pontos, muito próximos ainda, e já teremos corrida esse fim de semana novamente. Vou embalar logo na 250, se você me permite, Guilherme, porque o Julian Bomer, essa etapa foi em Glendale, na Arizona, e o Bomer é do Arizona, né? Então ele estava correndo em casa, a família dele estava lá, namorado, blá, 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 pô, vai ganhar, tá liderando o campeonato, placa vermelha de líder. Aí ele largou na ponta da primeira corrida, pum, caiu. Aí caiu, chegou em quarto. Aí na segunda corrida, largou na ponta, pum, caiu de novo, chegou em sétimo. Na terceira corrida ele largou melhor, né? Chegou em segundo,
e aí fez 13 pontos perdidos. Mas quem fez menos pontos perdidos foi o Jordan Smith, ex-Yamaha, piloto da Triumph, a marca que tem mais de 100 anos, e venceu pela primeira vez. E o Smith venceu uma corrida, ele fez segundo, terceiro e primeiro, ou seja, largou bem nas 3 etapas. O Digan, que é mais rápido que ele, né? O Digan é mais jovem, mais rápido que ele, mas o Digan também se enrolou na largada, fez terceiro, segundo e quarto, fez 9 pontos. O Smith perdeu 6 pontos. O Cole Davis, o Cole Davis, cara, que é o da Yamaha, o piloto da Nova Zelândia de 17 anos, está fazendo a sua 4ª corrida como profissional. 4ª corrida, ela é da Supercross Futures ano passado. Venceu a primeira, largou na ponta, venceu. Venceu a segunda, largou na ponta, venceu. O pai dele deu uma entrevista quase dando um infarto, né? Ele pode administrar a terceira corrida. Não administrou, 17 anos, né? A 4ª corrida, liderando lá, pum, caiu, e chegou, aí terminou a terceira corrida em 8º, veio já jantando todo mundo, e ficou na terceira colocação. O Bommer lidera 2 pontos à frente do Smith, com o Digan 1 ponto. O Digan está a 3 pontos do Bommer, e o Smith, com a Triumph, está a 2 pontos dessa liderança inédita. É isso aí, minha gente ama. Supercross continua já nesse fim de semana, etapa de Tampa, na Flórida, e agora com uma diferença, né? A 250 SX tem a divisão leste-oeste, até agora a gente estava vendo só os pilotos do oeste, e essa semana a gente vai ter a estreia da galera do leste. Então vamos ficar de olho, que promete muita emoção essas próximas etapas do AMA Supercross. E com isso, minha gente, vamos encerrando mais uma edição do podcast. Eu quero agradecer muito a todo mundo que acompanhou com a gente aqui, seja pelo YouTube, nas plataformas de áudio. Muito obrigado por mais um episódio. Felipe Mota, muito obrigado por mais um episódio aqui também. Show, valeu, Guizão. Fausto, seu bravo derradeiro, muito obrigado por mais um podcast aqui com a gente. Eu que agradeço a você, Guilherme Longo, ao Felipe Mota, a todos que nos acompanharam. Semana cheia de atrações no asfalto e na terra. Vamos acompanhar e depois resumir tudo com precisão e profundidade aqui no podcast. Valeu, rapaziada, aquele abraço. Acelera, Brasil! É isso aí, gente. Muito obrigado. E olha, já adianto uma coisinha da semana que vem. É um podcast especial. Teremos convidado aqui no estúdio. Não vou falar quem é, mas olha, convidado de peso, de nível internacional, que vai estar aqui com a gente. Então, fiquem ligados, porque semana que vem promete e promete muito. Muito obrigado, valeu e até a próxima.